Olá, eu sou Isabela Ferreira, sou fisioterapeuta formada pela UFJF-GV. Atualmente eu faço mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional, também em Governador Valadares, né, na UFJF, e eu sou membro pesquisadora do Núcleo de Investigação Musculoesquelético também da UFJF. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o complexo do ombro e a prática do esporte overhead. Tá? A gente vai fazer uma pequena revisão da anatomia aí, porque eu sei que vocês vão ter palestras específicas, né, de anatomia, então por isso que eu não quis me estender muito nesse tópico. Mas então vamos relembrar a anatomia biomecânica, né, do complexo do ombro. O ombro ele é uma articulação complexa e que permite uma grande amplitude de movimento. É a mais complexa do nosso corpo e que permite a maior amplitude de movimento. Diante disso, entender a anatomia e a biomecânica do envolvimento de todas essas estruturas é muito importante, porque com a mesma estrutura, né, a gente consegue desempenhar atividades das mais básicas até as mais complexas. E a grande questão do ombro é que por permitir uma grande amplitude de movimento, é uma articulação que não é tão estável quando comparada com as outras, e isso pode deixar o ombro mais vulnerável a disfunções e a lesões. Então aqui só uma pincelada rápida, tá? Nos ossos que compõem aí a articulação do ombro, o húmero é evidenciado aí na primeira foto, a escápula e a clavícula. E aí a gente tem as articulações envolvidas. Então, a articulação glenomeral, e aqui eu vou dar uma ênfase, só falar para vocês observarem para onde a seta está apontada, para vocês conseguirem entender, né, e relembrar o quão raso é a cavidade glenoide, onde a cabeça do húmero ela está encaixada. Se vocês conseguem lembrar, né, do quadril, né? Se a gente vai fazer uma analogia aqui do quadril e do ombro, o acetábulo, ele literalmente faz isso aqui na cabeça do fêmur, coisa que não acontece na cavidade glenoide, né? A cabeça do húmero fica assim e a cavidade glenoide é mais rasa, como vocês podem ver na imagem. Nós temos também, né, que compõe as articulações do complexo do ombro, a articulação acromioclavicular, a esternoclavicular, e ainda a articulação escápulo-torácica, que é uma articulação que depende da musculatura que está nesse espaço, aí vocês não conseguem ver porque foi retirado, obviamente, para dar estabilidade para essa região. E o que seria essa modalidade overhead, esse esporte overhead? Às vezes eu vou precisar tirar meu rostinho dos lugares, mas não tem problema. A modalidade overhead é aquela que vai exigir do indivíduo, do atleta, a elevação do braço acima da cabeça. Vamos lá. Bom, e agora a gente vai entender o ombro na modalidade overhead. E aí vão ter umas questões de anatomia aqui também, mas é bem breve. O que acontece? Eu trouxe essa analogia aqui para vocês para a gente ressaltar essa importância. E antes disso, eu queria falar que o ombro, tá? O complexo do ombro, ele permite grande, né, movimentação, como eu já disse para vocês, desde coisas mais básicas até coisas mais complexas, como eu já comentei. Mas aí, para vocês entenderem com exemplos práticos, é que os indivíduos desempenham no seu dia a dia, então, o fato de usar o celular, tá? De estar usando o celular aqui, a gente depende da movimentação do ombro. O fato de conseguir passar uma agulha, passar uma linha na agulha, a gente depende da movimentação do ombro. Os viajantes, né, que vão carregar malas, dependem da movimentação do ombro e de toda essa anatomia, dessa complexidade do ombro para conseguir desempenhar as atividades do dia a dia. Então, quando a gente para pensar que não só nas modalidades esportivas,
mas o ombro por si só ele é muito importante para as nossas atividades de vida diária, a gente consegue entender a importância da funcionalidade dessa articulação e o quanto que, estando essa articulação limitada ou disfuncional, isso pode impactar negativamente na vida dos indivíduos que experienciem essas questões. E também entender o quão desafiador é um processo de reabilitação, por exemplo, do ombro, tá? Depois de uma lesão, por exemplo. Então, voltando aqui ao ponto da imagem, nós temos aí esse exemplo, tá? Essa analogia de uma bolinha de golfe posicionada em cima do pino. Essa bolinha de golfe posicionada em cima do pino, ela precisa literalmente estar no centro desse pino, centralizada, no meio. Por quê? Simplesmente porque se ela não estiver no centro, ela não vai ficar ali, ela vai cair. E aí a gente vai trazer essa analogia para o ombro. Então, imaginem que a bolinha de golfe é a cabeça do úmero e que o pino é a cavidade glenoide. Então, a gente precisa que essa articulação, a cabeça do úmero, ela esteja bem posicionada no centro, porque com esse posicionamento centrado, a gente garante que essa articulação ela vai se manter no posicionamento ideal, tá? E existem condições, como vocês bem sabem, que vão desfavorecer o equilíbrio das estruturas do ombro, mas a gente já vai falar disso mais pra frente. Então, o que sustenta o ombro? O que sustenta as articulações? O conjunto de ligamentos que vocês podem ver aqui nas imagens, e também a musculatura, tá? A musculatura que envolve o ombro. E aí tá evidenciado para vocês os músculos que compõem o manguito rotador. Supraespinhal, infraespinhal, subescapular e o redondo menor. Bom, por que entender isso aqui é importante? Porque a gente tem que a função principal desses músculos estabilizadores do ombro é justamente ajudar os ligamentos, né? E manter essa cabeça do úmero no posicionamento ideal. Então, se a gente tem um desequilíbrio entre essas musculaturas anteriores e posteriores, pode ser que a função desses músculos seja disfuncional e que eles não tenham a habilidade de manter essa articulação no centro. Então, como eu já expliquei para vocês, como a cavidade glenoide ela é rasa, a gente depende dessas estruturas ligamentares e musculares para manter essa cabeça do úmero no local e evitar uma luxação, enfim. Essas estruturas elas precisam estar íntegras e precisam estar adaptadas para a demanda que elas têm que suportar. Em caso não estejam, a gente pode ter repercussões importantes aí. Esses músculos, né, grande dorsal, deltoide, peitoral, esses músculos eles também são importantes, eles estão ligados no ombro e na escápula, mas nós temos um porém, né, eles são músculos muito maiores quando a gente vai considerar massa, tamanho do ventre muscular, quando comparado aos músculos do manguito rotador. Eles auxiliam o manguito rotador na movimentação do ombro. Mas o que a gente vê nas academias, dentro do box de CrossFit, por exemplo? Um trabalho excessivo dessas musculaturas ou um trabalho somente dessas musculaturas, sem pensar nas musculaturas que estão por dentro, né, que eles não conseguem ver, e com finalidades estéticas. E aí não tem problema isso, tá? Só que a importância do equilíbrio entre as forças geradas por ambas, né, essas musculaturas, então, tanto pelas musculaturas maiores, que estão do lado de fora, que todo mundo consegue ver, quanto os estabilizadores do ombro, esse equilíbrio é muito importante para o funcionamento saudável do ombro, desde pegar, né, qualquer objeto, levantar sacola, até fazer um levantamento de peso com a barra. Quando a gente começa a ter diferentes, né, imposições de força, ou então desenvolvimento maior da região anterior e da região posterior, isso pode
favorecer o que a gente chama de desequilíbrios musculares. E isso, a longo prazo, pode levar o indivíduo a desenvolver alguma questão no ombro. Aqui só uma imagem mais minuciosa para vocês mesmos, para vocês conseguirem observar como que as estruturas estabilizadoras do ombro, né, comparada com essas musculaturas aqui, elas são pequenas e assim, desempenham uma função importantíssima para manter a cabeça do húmero no local apropriado. Então, o equilíbrio entre o funcionamento das musculaturas visíveis, das musculaturas maiores, elas precisam estar de acordo, então ambas as musculaturas precisam trabalhar juntos de forma equilibrada para garantir a movimentação saudável do ombro, inclusive nos movimentos acima da cabeça. Aqui a gente tem um exemplo, ó, eu vou tirar minha carinha daqui e jogar para cá, vou colocar aqui embaixo. A gente tem um exemplo de uma movimentação acima da cabeça. Então vamos prosseguindo. Gente, é estranho, né? Se tiver dúvida, pergunta, eu já ia falar, mas como que pergunta? Mas qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo depois. Aqui eu coloquei só uma imagem pra vocês, a gente já vai falar sobre isso, tá? E aí a gente tem um exemplo de uma das modalidades overhead. Aqui a gente tem o levantamento de peso olímpico, especificamente. Olha pra vocês entenderem do que eu tô falando. Os músculos, né, visíveis, os músculos estéticos, eles são muito bem desenvolvidos nesses indivíduos. Mas, se a função do ombro, se a função da musculatura estabilizadora, ela não estiver bem desenvolvida, isso vai prejudicar o lift, né, o lift é o levantamento do indivíduo. Mas imagina isso realizado repetidas vezes, tá? Então, a gente precisa realmente, principalmente com os atletas overhead, e aí a gente vai ver essa questão das modalidades ainda, a gente precisa ter esse trabalho e esse equilíbrio entre as musculaturas e as estruturas que envolvem o ombro. Bom, eu já falei pra vocês que o ombro ele vai permitir uma grande variabilidade de movimento. Com a mesma estrutura anatômica que é o braço, o antebraço e as mãos, a gente consegue desde passar a linha na agulha até mexer no celular, conseguir enviar uma mensagem, estudar qualquer coisa, até fazer levantamentos de peso, ou então arremesso de peso também, porque tem lançamento, né, de dardos, enfim, lançar uma bola, nadar, né, atletas nadam pelo Canal da Mancha, ginastas fazem o exercício crucifixo, então assim, essa variabilidade que a gente consegue através da movimentação, ela é muito importante, ela é grande, como eu já falei, mas a linha é muito tênue quando a gente está falando do ombro, né? Porque ao mesmo tempo que essa é uma grande variabilidade, é positiva essa variabilidade, se a gente não estiver com essas estruturas com uma boa funcionalidade e ajustadas para aquela demanda, a gente pode vir a sofrer com essa grande variabilidade. E por que eu coloquei overhead diferente de arremessadores? Vou me colocar aqui no meio rapidinho. Porque é o seguinte, uma das dificuldades que a gente tem com os estudos científicos na modalidade overhead se referem ao fato de eles não conseguirem, principalmente as revisões sistemáticas, tá? Não conseguirem especificar muito bem qual que é a população estudada. E aí eu já vou explicar. Quando a gente usa o termo sport overhead, se você fizer uma busca no PubMed, enfim, overhead vai te retomar tanto indivíduos overhead throwing, que são indivíduos overhead, mas que fazem arremessos, e tantos atletas, né, tanto estudos que envolvam atletas overhead. Por que entender essa diferença é muito importante? Porque o mecanismo de lesão, os fatores envolvidos com o ombro, eles são diferentes nessas duas populações. Vai ficar mais claro, tá? O que eu tô querendo dizer é,
Ambas as modalidades, elas são overhead, mas existem algumas características específicas dos overhead throwing, que são os overhead arremessadores. Os overhead throwings, eles têm umas características específicas que a gente precisa considerar e eu já vou mostrar para vocês aqui agora. Vou tirar minha carinha daqui de novo. Bom, o que é essa diferença, Isabela? Não sabia, nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Se a gente for considerar, se a gente falar só overhead, a gente está incluindo modalidades individuais e arremessadores tudo junto. Mas olhem para vocês verem a diferença disso, tá? E das repercussões disso. Geralmente, quando a gente pensa em natação, crossfit, LPO, são modalidades overhead que envolvem movimentação acima da cabeça, mas geralmente são atividades bimanuais, tá? E essas modalidades também são modalidades mais individuais, né? Não que não tenha uma outra que seja coletiva, mas se a gente for pensar aqui nessas que eu citei, elas são individuais. O que a gente já não vê tanto nos arremessadores. Os arremessadores, além de serem atletas overhead, eles envolvem uma grande aceleração e desaceleração do ombro em diversos momentos da prática. E eles geralmente estão lançando alguma coisa, ou seja, a bola no voleibol e no handball, ou no futebol americano, ou então o taco, por exemplo, no beisebol e várias outras que eu poderia citar como rugby. Então, o mecanismo de lesão e as forças envolvidas nessas diferentes vertentes do overhead, elas precisam ser consideradas, principalmente quando você está avaliando esse indivíduo. O indivíduo que você está avaliando, ele é overhead ou ele é overhead e arremessador, né? Overhead throwing, esse é o termo. Outra coisa que a gente precisa considerar, né, a não ser a natação aqui, se vocês observarem, aqui as modalidades, né, o vôlei, o futebol, o americano e o beisebol são modalidades coletivas. E que envolvem grande aceleração, desaceleração, movimentos repetitivos durante a prática. Enquanto que CrossFit, por exemplo, e o LPO, eles envolvem cargas um pouco maiores. Então, em dois contextos diferentes, né, a gente tem um que contrapõe, isso não é regra, tá, gente? Só tô querendo elucidar essas diferenças para vocês, para que fique claro, para que vocês entendam o quão é importante a gente diferenciar essas duas vertentes. Se você for avaliar um atleta de LPO, não pode ser que alguns fatores e algumas coisas elas vão caminhar juntas, mas existem outras coisas que no atleta arremessador você precisa investigar. Essa que é a principal sacada aqui, a principal coisa que vocês têm que ter em mente. E aqui eu trouxe essa imagem para vocês que ilustra perfeitamente o que eu tô querendo dizer, tá? Então aqui a gente tem um atleta de handball e fazendo um arremesso. E no outro lado a gente tem um atleta de crossfit fazendo um squat snatch, tá? Que é simplesmente um movimento de arranco, de tirar a barra do chão e jogar com uma única movimentação acima da cabeça. Qual que é a diferença disso? A diferença disso é que a atleta de handball, ela vai fazer esse movimento que vocês estão vendo na foto, mas eu chuto, tá? Mais de 20 vezes durante uma partida. E esse movimento não só está relacionado com uma importante transmissão de força por toda a cadeia cinética, mas também com uma aceleração e uma desaceleração do membro inferior para lançar essa bola. Apesar de não ter uma carga externa, as forças que atuam nesse ombro durante a atividade, elas são grandes. As forças que atuam no ombro durante o levantamento de peso, né, que aqui no caso é o snatch, elas também são grandes, mas vocês observem que o componente aceleração e desaceleração não é tão importante. Outra coisa que a gente precisa considerar é que aqui é uma modalidade individual e aqui é uma modalidade coletiva. Então, se essa atleta encontra com outra o contato durante
os esportes coletivos, o que pode acontecer, ela ainda está mais susceptível a lesões traumáticas. E a gente já vai falar sobre isso, tá? E então, agora que a gente entendeu todo o cenário de que é a modalidade overhead, como diferenciar os atletas overhead em si, então todos são overhead, mas ainda existem os overheads que são arremessadores e que tem um mecanismo um pouquinho diferente do que somente fazer a movimentação acima da cabeça. Os atletas dessa modalidade, eles precisam ter um equilíbrio entre a mobilidade, a estabilidade e a força do complexo do ombro para conseguir cumprir as demandas funcionais e as demandas das modalidades esportivas de forma eficiente e segura. Então vamos imaginar um cenário. Coloquei aqui para vocês essa brincadeira de cabo de guerra, essa analogia para a gente conseguir entender. Beber uma aguinha aqui. Então, nós temos duas pessoas, né, que tem mais ou menos o mesmo nível de força, até o momento pelo menos, puxando e que tá mantendo essa corda estável. Ótimo. Se um indivíduo é mais forte do que o outro, o que vai acontecer? Vai puxar para um lado. E se eu colocar um outro indivíduo aqui para ajudar o colega, vai puxar para um lado também e pode ser que essa corda, né, se rompa ou pode ser que o mais forte vença. E essa analogia é extremamente importante. Como eu disse para vocês, a linha de equilíbrio na articulação do ombro ela é muito tênue. Então, ao passo que você acha que você está no equilíbrio, você pode estar desviando para os extremos. E nenhum dos extremos é saudável, vamos colocar assim. Uma coisa importante de ressaltar é que assim, será qual que é tipo, as lesões no ombro mais comuns estão nos atletas overhead estão relacionados com hipomobilidade ou com hipermobilidade? A depender da modalidade, então, por exemplo, no handball, é comum a gente lidar com hipomobilidade de algumas articulações, principalmente no ombro dominante. Mas nem sempre é assim. Tem casos em algumas modalidades que vai estar relacionado com a hipermobilidade. E esses dois extremos, nenhum desses dois extremos são saudáveis e garantem o funcionamento adequado da articulação do ombro. Então isso tem que ser considerado. Só uma história importante para vocês aqui, que eu lembrei de contar sobre essa última foto que eu coloquei para vocês. Para falar uma questão importante, vocês podem pensar assim, eu nunca vou trabalhar com a modalidade overhead, então eu não preciso entender, né, essas questões. É importante que a gente entenda minimamente. Por quê? O CrossFit é uma modalidade que está crescendo muito, né? Desde que ele chegou no Brasil, que foi 2014. Sendo assim, provavelmente vocês vão ter ou já tem um paciente relacionado com isso. E mesmo que não seja, tá? Nós temos muitos jogadores de handball, enfim. O que eu quero dizer você fala assim, não, eu não preciso estudar os atletas arremessadores, porque eu só trabalho com os atletas de CrossFit, por exemplo. Mas, entendendo que o CrossFit chegou no Brasil, o CrossFit é uma modalidade recente, que ele chegou no Brasil recentemente, em 2014, 2015, e que a maior parte dos indivíduos que praticam essa modalidade hoje praticavam outras modalidades anteriormente, como eu, por exemplo, que fui atleta, né, a nível regional e competitivo de handball, competi por 8 anos, isso importa. Essa informação importa. Porque quando eu chego lá para fazer esse movimento aqui, eu não consigo. E por quê? Por causa das limitações que eu tenho do meu histórico aí nessa modalidade. Visto que, como eu falei para vocês, geralmente, quando a gente está falando de modalidade que envolve o arremesso, o indivíduo tende a desenvolver uma assimetria importante entre os lados. Porque, como vocês podem ver, a pessoa arremessa com o lado dominante na maioria das vezes. São poucos os casos que os atletas têm a habilidade de arremessar com as duas mãos e mesmo assim o lado dominante ele sempre é o lado mais forte, né? E ser o lado mais forte pode resultar em repercussões e déficits de mobilidade. Tô falando isso porque, por experiência própria, né, eu tinha limitações muito importantes para fazer movimentos do cross, que exigem amplitudes de movimento grandes,
e com imposição de cargas grandes também, e que foram advindas aí do handball, mas que com a avaliação e com a implementação de exercícios eu consegui reverter. E, como se diz, a gente nunca sabe se a gente vai evitar ou não realmente uma lesão, mas pelo menos a gente está realmente cuidando da articulação, já que eu venho de uma modalidade overhead arremessadora para uma modalidade overhead também, e só de um indivíduo ser praticante de uma modalidade overhead, mesmo que não seja a nível competitivo, ele tem um risco aumentado de lesão do que quando comparado com indivíduos que não praticam atividades overhead, tá? Isso aí é claramente descrito na literatura. Então, como eu falei para vocês, é muito comum e aí descrito incansavelmente na literatura que indivíduos que praticam modalidades overhead têm comumente lesões ou queixas de dores no ombro, tá? Então, por isso que é extremamente importante entender o impacto dessas lesões, desse possível acometimento de lesões para além do físico. Porque quando a gente entende isso, a gente pode criar medidas preventivas assertivas. Bom, e por que eu falo além do físico? Quando a gente está considerando um atleta, mas aí geralmente um atleta de elite, a gente tem que entender que para o atleta, o esporte, a modalidade, significa o trabalho, significa a paixão, e que o impacto negativo no psicológico desse atleta mediante uma lesão, ele geralmente é grande. E fora isso, a gente precisa entender que lesão sempre gera um impacto econômico, tanto para o indivíduo quanto para o clube, por exemplo, se ele for de uma modalidade coletiva. E se ele for de uma modalidade coletiva, a falta dele, a lesão daquele indivíduo pode impactar na dinâmica de um time inteiro, né? Numa competição muito importante ou num jogo muito importante. Então, entender o impacto das lesões para além do físico é muito importante para a gente entender que vale a pena intervir antes de que elas de fato aconteçam, porque o ônus da lesão ele é muito maior do que todos tipo, não vamos mexer com isso, não precisa avaliar, não vai dar nada. Quando acontece, quando você vê, quando já aconteceu, o ônus é muito maior. A lesão, o gasto, o desperdício, a questão psicológica, o tratamento, a reabilitação é complexo, porque você tem que colocar esse cara para jogo mais rápido, né? E principalmente aí se a gente está falando de nível elite, né? Então aqui eu vou mudar a minha carinha de novo de lugar. Trouxe para vocês a epidemiologia das lesões no ombro na modalidade overhead, tá? Aqui, nesse primeiro, na incidência aí, são dados de uma revisão sistemática bem recente. Então, as lesões têm uma incidência de 0,2 por 1.000 horas de treino, ou variando em uma faixa de 1,8 por 1.000 horas de treino também. Quando essas lesões acontecem, elas impactam na quantidade de tempo de treino e de jogo, diminuindo a quantidade de tempo de treino no vôlei em aproximadamente 5%, e olha o handball aí, impactando aí e diminuindo esse tempo de treino e de jogo em 12%. Teve um estudo em 2013 que avaliou indivíduos pré-temporada de uma competição para avaliar se eles tinham queixas no ombro. E 36% dos indivíduos pré-temporada já apresentavam uma queixa de dor ou desconforto no ombro, como muitas vezes eles classificam. Quais são os tipos mais comuns de lesões, né? A gente tem os acometimentos aí das principais musculaturas, então aí 89% das lesões que acontecem no ombro estão relacionadas com a musculatura do manguito rotador, sendo que 20%, né, aproximadamente 20% acomete o supraespinhal, 7% acomete o infraespinhal. A gente tem uma questão inflamatória, né, a bursite subacromial, que representa 40% dos casos. E aí a gente tem ainda 55% representado pelas lesões de SLAP, que são as lesões de avulsão do labrum, né, do lábio superior aí.
Então, entender esse contexto, tá? Entender os tipos de lesões mais comuns são o primeiro passo para a gente já começar a entender como que a gente vai cuidar e implementar medidas e avaliar esses indivíduos. Vou arrastar meu rostinho aqui de novo. Bom, fatores de risco para as lesões no ombro. O que a gente tem que ressaltar sobre isso? Como eu já falei anteriormente para vocês, as lesões traumáticas são mais comuns nas modalidades de contato, tá? E isso acontece justamente por causa do contato. Então, num jogo, a chance, a probabilidade de alguém bater em você no handball, por exemplo, e você cair numa posição que não favorece a mecânica, enfim, e gerar uma fratura, ela é muito maior do que você fraturar, por exemplo, fazendo um snatch. Mas não significa que não pode acontecer, significa que é menos comum. E mesmo nos atletas, né, de contato, as lesões por overuse, elas são muito comuns, tá? Por causa do uso repetitivo nos braços acima da cabeça. Durante o treino, durante o jogo, são os possíveis fatores de risco para as lesões no ombro. Por que possíveis? Porque a gente tem aí 2 revisões sistemáticas que eu trouxe para vocês e também vão ser disponibilizadas, mas eu já coloquei aí para vocês verem, que indicam que as evidências que a gente tem até hoje sobre os fatores de risco relacionados com as lesões na modalidade overhead, elas são de baixa qualidade metodológica e por isso que a gente não tem uma evidência robusta ainda para realmente compreender os fatores de risco relacionados com as lesões. Como avaliar o ombro em risco, então, se os fatores de risco não são bem esclarecidos? Bom, existem vários estudos, tá, que procuraram investigar os fatores de risco, mas o que eu falei para vocês lá no começo sobre a heterogeneidade da definição da modalidade overhead contribui para essa inconsistência. Então, como muita coisa na ciência, a gente tem que evoluir bastante ainda na produção científica desses estudos de melhor qualidade metodológica. E isso aí vem com o tempo, vem com mais estudos prospectivos, vem com mais estudos em ensaio clínico randomizados para a gente conseguir entender os reais fatores de risco nas modalidades overhead. E aqui eu trouxe para vocês, eu vou até tirar aqui, ó, meu rostinho daqui, vou colocar aqui no meio. Eu trouxe para vocês uma view, tá? De o que a gente já tem na literatura de possíveis fatores de risco. Adianto que o mais claro deles é a lesão prévia, tá? A lesão prévia do ombro ou de qualquer outro segmento do corpo aumenta a chance dos indivíduos de ter uma nova lesão, tá? E isso aí é o fator de risco mais bem descrito na literatura para qualquer modalidade. Então, isso aí eu falando, considerando cross, considerando futebol, indivíduos que têm lesão, já tiveram lesão prévia têm mais chances de ter uma nova lesão. Se a gente for analisar a discinese escapular, será que a discinese escapular ela é importante na avaliação do ombro em risco? Quer dizer, indivíduos que tenham discinese escapular estão mais susceptíveis a lesões no ombro? Em 2 estudos que avaliaram isso em atletas de handball, identificaram que sim, ter a discinese escapular aumentava o risco de lesão desses indivíduos, ou pelo menos os indivíduos que lesionaram tinham discinese escapular. E a força do manguito rotador, será que a fraqueza do manguito rotador está relacionada com as lesões no ombro? Esses estudos também que avaliaram o handball indicaram que um déficit de força, principalmente de rotação externa de ombro, está relacionado com a maior chance, né, com a maior probabilidade dos indivíduos se lesionarem. E a amplitude de movimento de rotação interna e a amplitude de movimento total de ombro também foi avaliada em alguns estudos, também com atletas de handball, e foi identificado que se houvesse uma uma diferença maior do que 18 graus entre um lado e o outro de rotação interna,
Isso aumentaria o risco de lesão no ombro. E a ADM total de ombro, ou seja, rotação externa mais rotação interna, se tivesse uma diferença entre os lados maior do que 5 graus, aí a gente já teria também um maior risco de lesão. Mas, Isabela, você falou que os fatores de risco de lesões não estavam muito bem evidenciados na literatura. Quando você analisa esses estudos separadamente, você tem uma noção do caminho a se percorrer e do que potencialmente pode estar relacionado com as lesões. Mas as revisões sistemáticas mais recentes, que avaliaram diversos estudos, inclusive esses, elas não encontram diferença estatisticamente significativa. E isso tudo, gente, acontece por causa da qualidade. Provavelmente acontece porque ainda a qualidade metodológica dos estudos não é tão boa. Então, as revisões mesmo, né, as revisões sistemáticas, elas sugerem, elas demonstram o resultado, elas ressaltam que a evidência não tem uma qualidade metodológica tão boa assim e que ela tem um baixo nível de evidência, mas que esses highlights são importantes para a gente começar a entender o que poderia potencialmente ser avaliado aí. E já existe, e aí é por isso que é importante você entender qual modalidade, né, que você está avaliando. Se você vai, sei lá, avaliar um atleta de handebol, já tem bons estudos, né, prospectivos pelo menos, com delineamento e até acompanhamento desses atletas de handebol que conseguem direcionar o que de fato a gente precisa avaliar. Então, a depender aí da modalidade, a gente já tem um leque de algumas coisas. Então, por exemplo, no CrossFit, nós não temos literatura, porque é uma modalidade muito nova, nós não temos literatura suficiente para, por exemplo, falar o que precisa ser avaliado no ombro desses atletas. Mas, sabendo da particularidade, sabendo que ambos constituem uma modalidade overhead e que os estudos, apesar de diferentes, né, porque o handball é arremessador, a gente pode começar a utilizar na avaliação de um atleta que também é overhead parâmetros como força das musculaturas do manguito rotador e do ombro em geral, avaliar a discinese, avaliar se o indivíduo já teve lesão prévia ou não, avaliar a amplitude de movimento, a estabilidade do ombro. Então eu acho que esse é um caminho que a gente pode tomar e que, à medida que a evidência e o nível, a qualidade for ficando mais robusta, a gente vai mudando e se adequando. Mas a falta, né, de estudos com grande qualidade não pode deixar, não pode nos impedir de que a gente faça alguma coisa. Porque, de novo, é melhor, como nossa avó diria, é melhor prevenir do que remediar. Então, se você quer, né, reduzir o risco de lesão, se você precisa fazer isso para garantir a eficiência, o ombro saudável por mais tempo, realmente precisa ter um passo a passo, uma avaliação aí dos fatores de risco de lesão, porque sem isso não tem como implementar exercícios para melhorar a capacidade do ombro, por exemplo. Então aqui eu coloquei para vocês um passo a passo do que poderia ser feito na avaliação, tá? Então, quando a gente está falando de ombro, a gente tem que avaliar a estabilidade do ombro. E esse segundo teste, que é o Sequaquest, né? Ele é um teste muito bem descrito na literatura, já é validado, então abusem do uso dele. Esses slide hold rotations também, tá? Que vão avaliar a estabilidade do complexo do ombro, ou seja, ombros mais escápula. Então, isso são importantes testes para a gente incluir na nossa rotina aí quando a gente está querendo rastrear o risco do ombro. O que mais que a gente pode fazer? Avaliar a amplitude de movimento de ombro. Como eu falei para vocês, uma diferença maior do que 18 graus entre os lados de rotação interna já indica aí algumas questões, indica que a gente precisa dar uma atenção para esse ombro, a gente precisa melhorar essa amplitude de movimento. E uma diferença maior do que 5 graus na amplitude total de movimento do ombro, que é a rotação interna mais a rotação externa, ela também indica que a gente precisa dar uma atenção maior para essas estruturas. Então calma que eu vou dar um cenário aqui para vocês imaginarem.
E aqui eu trouxe esse infográfico, que aí depois vocês podem avaliar, né, e dar uma olhadinha melhor, só resumindo o passo a passo que vocês têm que seguir para saber se precisa investigar mais essa limitação de amplitude de movimento de ombro ou não, tá? Grid, gente, é um termo em inglês, né? E nos artigos que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão encontrar muito esse termo, que está relacionado com o déficit de rotação interna, e ter room, que é o total room, que é o amplitude de movimento total de ombro. Então, essa imagem está só resumindo o passo a passo que eu já falei para vocês, que uma diferença maior do que 18 graus entre rotação interna dos dois lados indica que a gente precisa, que tem uma alteração de amplitude de movimento que precisa ser investigada, e a mesma coisa quando a gente está considerando o amplitude total de movimento, quando essa diferença é maior do que 5 graus, também precisa ser avaliada. E aqui, ó, tem o passo a passo de como fazer o teste, como identificar os resultados, enfim, vai ser ótimo para vocês, é um resumão aí de como fazer. E além dessas questões que eu citei para vocês, aqui eu não coloquei, mas existem outros testes, tá, que são avaliados, que podem ser utilizados na avaliação do ombro. Eu não coloquei aqui porque nem todos eles são simples de ser realizados. Muitos deles vão envolver equipamentos de alto custo. Nós temos também que avaliar a força de manguito rotador e dos músculos envolvidos no ombro, tá? Isso é muito importante. E como, Isabela, como que a gente vai implementar a medida preventiva? Por isso que eu fiz toda essa explicação para vocês. Porque tem gente que quer prevenir lesões e reduzir o risco de lesões sem entender as lesões naquela modalidade. Então, se você entende, por exemplo, das lesões no futebol, não é possível você extrapolar isso pro overhead. Não é a mesma coisa. Não é simplesmente falar que o exercício é preventivo. Não é dar o nome do exercício de preventivo. É literalmente fazer um processo para que você consiga entender a necessidade do indivíduo. Então, dois indivíduos de uma mesma modalidade, isso aí é óbvio, né? Mas eu estou dando esse exemplo para ficar ainda mais claro. Dois indivíduos de uma mesma modalidade podem ter déficits diferentes e precisar de abordagens totalmente diferentes. Então, o processo que eu coloquei aqui para vocês seguirem, para vocês terem uma forma prática de implementar tudo que a gente conversou aqui. Avaliar os indivíduos. Isabela, o que eu vou avaliar? Vai avaliar tudo que foi importante para a modalidade que você está lidando. E, pensando aqui em todo o contexto da modalidade overhead, se a gente ainda não tem dados do CrossFit, por exemplo, vamos avaliar a amplitude de movimento, vamos avaliar a estabilidade do ombro, porque esses componentes eles também são pré-requisitos da modalidade do CrossFit. Então, a gente vai fazendo essa avaliação para identificar o perfil de risco para o indivíduo. Porque pense em uma situação aqui, eu vou até voltar para vocês conseguirem pensar numa situação. Você avalia um indivíduo, identifica que ele tem discinese escapular, ele já teve lesão prévia e teve déficit de ADM. Não teve uma estabilidade boa no teste, já falei que teve déficit de ADM, aí quando você avaliou a força, tava ok. Esse indivíduo, vamos colocar aqui que ele fez 3 pontos. Gente, isso é teórico, tá? Isso é exemplo prático só, não existe esse negócio de ponto. Mas ele já teve lesão prévia, não tem estabilidade de ombro boa, né? Porque ele reprovou, né? O teste dele foi ruim e ele apresentou uma importante limitação de amplitude de movimento. Você faz a mesma avaliação de um atleta também overhead, boa estabilidade do ombro, apresentou um déficit de amplitude de movimento, mas está com uma força assimétrica, sem desequilíbrios. O perfil de risco desses dois indivíduos é completamente diferente. Um precisa de um tipo de intervenção e o outro vai precisar de outro. Então, esse que é identificar o fator de risco. É você conseguir ver quem está na bandeira, né? Eu gosto de colocar cores aí só pra gente entender. No verde, que vai fazer exercícios para manutenção da saúde dos ombros, enfim, da estrutura. Ou então aquele indivíduo que está em risco eminente, que ele não tem condição nenhuma, não tem amplitude de movimento, não tem amplitude de movimento, gente, falando no sentido de ter déficits importantes, tem limitação de força importante
e ele está sobrecarregando o movimento. Então, é por isso que identificar o perfil de risco é tão importante. Depois que você identificou o perfil de risco, você vai fazer o passo 3, que é implementar as medidas preventivas. Depois que você implementou essas medidas preventivas, você vai ajustar a capacidade do indivíduo para suportar a demanda da atividade. Depois que você fizer isso, você vai reavaliar. Se o indivíduo está ok, né, melhorou bastante, você reavalia, pensa se vai encaminhar para alta ou então se vai dar continuidade do tratamento de alguma forma. Reavaliou, melhorou, mas ainda precisa de mais ajustes, precisa de mais melhorias, implementa novas medidas preventivas ou mantém e adiciona e repete esse processo, tá? Isso é uma medida, isso é um ciclozinho, gente, para resumir qual é o passo a passo que precisa ser feito. E aqui eu tenho os take home message, a mensagem final, a mensagem para vocês levarem para casa. Qual que é a nossa take home message? A gente precisa entender a modalidade overhead, né, obviamente, e entender que na modalidade overhead, o ombro ele é imposto a grandes demandas. Então, se o indivíduo ele não tiver a capacidade para suportar essas demandas, isso pode culminar em uma lesão. Os músculos do ombro, de forma geral, eles são submetidos a grande força no esporte. Por isso que todo o trabalho para manter essas estruturas com a capacidade ajustada são importantes para a gente conseguir reduzir o risco de lesão e evitar as indesejáveis, né? Ressaltar que existem limitações nas evidências dos fatores de riscos associados às lesões na modalidade overhead. A maior parte dos estudos tem baixa qualidade metodológica. Então, a gente precisa ter isso em mente, saber, analisar criticamente esses artigos, entender essa limitação, mas, na ausência de evidência de melhor qualidade metodológica, a gente precisa nos respaldar nos estudos existentes para reduzir o risco de lesão nessa modalidade. Por isso que eu falei, se vocês já sabem, por exemplo, que sei lá, vocês trabalham com atletas de handebol, por exemplo, tem estudos muito bons nessa população. Então, se o estudo é para essa população, possivelmente é muito semelhante com a realidade, né? É muito melhor do que você pegar um estudo de voleibol se o indivíduo que você está atendendo, por exemplo, é do hand. Mas, em não tendo, que é o caso do CrossFit, a gente não tem estudos específicos, né, de avaliação das lesões, de fatores de risco nessa modalidade específica, considerando o overhead, pode ser que eu consiga desenhar a minha avaliação a partir das evidências que eu tenho, a partir das evidências indiretas, que a gente chama, né? Não estudou aquela população, mas já me dá uma noção do caminho que eu tenho que seguir. Uma questão importante que eu não falei pra vocês, porque assim, prolongaria muito a questão, e como não era um enfoque falar sobre os arremessadores em si, mas de uma forma geral dos atletas overhead, eu queria também adicionar nesse take home message que se vocês trabalharem com indivíduos que além de overhead são arremessadores, né, a modalidade exige isso, tem alguns estudos muito importantes já que fazem a associação da função do tronco com o risco de lesão do ombro. E aí, isso é muito bacana, já tá nos artigos incluídos para vocês. Então, eu sugiro que, além de trabalhar exercícios locais, né, na hora que a gente estiver implementando esses exercícios aí, depois que a gente já tiver avaliado, que a gente também inclua exercícios que trabalham toda a cadeia cinética. Por quê? Porque isso é extremamente importante para garantir a transmissão de força adequada para o segmento do ombro, principalmente quando a gente está considerando o arremesso. Uma interrupção, né, uma transmissão de força não adequada pelo tronco pode acometer o ombro. Então, pensar nisso é muito importante. E não esquecer que, apesar de aqui tá doendo, a gente tá querendo prevenir lesão aqui,
a gente tem vários outros fatores que podem contribuir para isso e a gente tem que estar atento. Bom, eu vou colocar aqui minha carinha aqui no meio. Se vocês quiserem ter acesso aos artigos citados aqui, apontem o celular de vocês, ó, peguem o celular de vocês e apontem para esse QR Code para ter acesso aos artigos. E se vocês querem ter o acesso aos meus conteúdos, tá? Porque eu publico bastante conteúdo no meu Instagram relacionado à prevenção de lesões, a modalidades overhead, mais especificamente o CrossFit, o fitness funcional, né? E eu também tenho essa abordagem de falar da importância de conhecer o background, porque eu também já vim de eu sou da modalidade overhead e já vim também de um overhead arremessador. Então, se vocês quiserem acompanhar, enfim, se tiver qualquer dúvida também, já aponta o celular para esse QR Code e me siga aí nas redes sociais pra gente manter um contato. Eu agradeço, tá? Agradeço muito vocês aí pelo tempo e pela organização do evento. Eu agradeço muito pelo convite, por essa oportunidade. Eu acho que é extremamente importante eventos desse porte, principalmente para esse momento que a gente está vivendo. Então, um evento de super qualidade, gratuito, que vai levar informações científicas para as mais diversas pessoas, né? Desde estudantes até profissionais de saúde. Então, eu realmente dou muito valor para a organização desse evento, agradeço muito pelo convite. Eu espero que vocês aproveitem todas as palestras que vão ser ministradas. A gente tem grandes nomes aí, então, de verdade, eu queria ter participado de um evento desse quando eu estava na graduação. Meu muito obrigada para todo mundo pela paciência. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, ou então pelo site, ou então se vocês quiserem me mandam um direct no Instagram que eu consigo ver mais facilmente e aí responder vocês com mais calma. E é isso, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. O tema ombro e overhead, ele é muito extenso pra gente esgotar aqui, então eu sugiro que vocês estudem e é isso. Tenham um bom evento e continuem estudando, porque o mais importante de todo o processo aí na sua formação é manter-se estudando. A gente almeja pro dia que a gente vai formar e tem muita gente que pensa que isso é sinônimo de parar de estudar. E na verdade, aquele que não tem dúvidas, né? Então, aquele que já esgotou todas as dúvidas, na verdade, ele tá mal informado. A gente sempre tem dúvida, a gente sempre tem o que aprender. Então, esse é o meu mais um take home message. Muito obrigada.